Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, prazer imenso estar aqui pelo Instagram da Doc Saúde mais uma vez. Hoje nós vamos falar de tratamentos capilares, um assunto super bacana. Dr. Paulo Bortolotti já entrou, nós dois vamos falar bastante desse assunto hoje. Então, se você tem perguntas, se você tem dúvidas, aproveite esse momento, mande sua dúvida na caixinha de perguntas, que é o pontinho de interrogação que tá ali embaixo, tá? Já vou chamar o Dr. Paulo para falar com a gente. Olá, tudo bem? Como você está, Paulo? E aí, tudo bem? O pessoal tá entrando, tudo bem, graças a Deus. E aí, Daniel, tudo bem? Hoje, então, Olá. a gente vai falar sobre tratamento. Da outra vez eu falei com a doutora Caroline a respeito das patologias que causam... E aí, Jennifer, tudo bem? Patologias que causam a queda de cabelo, né? Hoje a gente vai falar sobre tratamento, então, dessas patologias. Para quem não assistiu, assiste lá, hein? Isso mesmo, gente. É um assunto que rende muito, cabelo, né? O Dr. Paulo já está aí há muito tempo na Doc Saúde tratando o cabelo. E eu entrei para complementar aí essa equipe, né? Então, eu faço tratamentos capilares também, adjuvantes aí na área estética. Então, por isso, nós dois nos juntamos para falar desse assunto super bacana, que envolve toda a equipe multidisciplinar da Doc Saúde. Bom, sem a Natália fica difícil trabalhar, né? Então, a Natália faz parceria conosco, grande profissional, trabalha do ladinho da minha sala ali. E aí, Maristela, tudo bom? Muito obrigada. Tá entrando bastante gente. Você aí, também. Maria Tereza, tudo bom? Olha só que legal, nós já temos bastante gente assistindo. Oi, Luana! Bom, coraçãozinho. Oi, Ô, Hermínio, tudo bem? Como é que você tá, cara? Ó, coraçãozinho, pega o aviãozinho, manda pra aquele cara que tá ficando careca, aquele cara que tá precisando de um tratamento. Todo mundo conhece um careca aí, hein? Botox, eu preciso de Botox. É dos carecas que elas gostam mais? Será? Vou rapar o cabelo. Ó, Caroline, fica de olho aí. Vai rapar o cabelo. Fixa o tempo aí, Natália. Fixa o tempo que o pessoal tá pedindo. Ah, tá bom. Deixa eu terminar de falar oi pra quem entrou aqui, que eu tô mandando um aceno, porque quando eu tô assistindo live, eu adoro ver uma mãozinha falando oi pra mim. Não sei vocês. Eu gosto de ver bastante coraçãozinho e aviãozinho. Eu também gosto de coração. Quem tá gostando... Luana, bem, Paula, tudo bom? Manda coração aí. Que legal, a Cláudia. Tudo bem? Paula, Cláudia, tudo bom? Obrigado pela presença e participação de vocês. E a gente fica super feliz, gente. Pra variar, tô com o meu tererezinho. Ô, Hermínio, ó, falar uma coisa. Eu também. Falar uma coisa que é a Natália. O Hermínio, eles me cobraram uma coisa. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu odeio ficar de camiseta. Eu sempre tô sem camiseta, né? Então agora, eles me cobraram 2 vezes que eu tô ficando sem camiseta, às vezes, uma coisa que eu mando. Aí eu falei, putz, preciso usar camiseta, gente. Então, já tô de camiseta aqui, bonitinho. Apesar de estar de bermuda, né? Tô de camiseta. Então tá bom, hein? Tô fixando o tema já, pessoal. Peraí. Bom, então hoje a gente vai falar sobre tratamentos na queda de cabelo, né? Para quem perdeu a live sobre as patologias, as coisas que causam queda de cabelo, eu fiz com a doutora Caroline e agora a gente vai falar sobre os tratamentos. Mas para dar uma introduçãozinha aí, põe roupa, doutor, boa, para falar um pouquinho sobre esse tema, vou pedir para que a Natália fale um pouquinho, né, sobre o que a gente introduziu quando eu discuti com a doutora Caroline, porque o começo é importante saber. Sabendo as fases capilares, fica mais fácil de tratar. Exatamente, pessoal. Bom, por que é importante, né? Eu só vou aumentar um pouquinho essa abrangência aí. Por que é importante a gente saber as fases capilares, tá? Porque quando você chega no consultório, e a gente vai explicar para vocês que o tratamento precisa de tempo, né? Que o cabelo ele demora para crescer, para se encorpar, né? Para evoluir. Então, fica muito mais fácil que você entenda. Então, não vai ficar só aquela falação. O objetivo também nem é a gente ficar falando demais aqui. Vocês podem mandar perguntas se tiverem aí. Mas a gente vai falar bastante sobre Rodrigo, olha que legal, Rodrigo, tudo bem? Os tópicos, né? Os tipos, que também já foi falado, mas só para abordar um pouquinho. E aí, o que a gente pode fazer em cada caso, tá bom? O cabelo, gente, né? Ele é um anexo cutâneo. O que é isso? Ele é uma parte da nossa pele, né? Grosseiramente dizendo. Então, ele nasce no nosso couro cabeludo e ele tem fases. São 3 as fases, né? Quem assistiu outra live já sabe. Nele, identifica.
A fase anágena, tá? É uma fase que é a mais duradoura. Ela é a fase do nascimento do cabelo. Então, dentro daquele furinho que a gente vê, né? Quando você olha mais de pertinho, não sai só um pelo, pode sair vários pelinhos, tá? Vários fios de cabelo. Então, é o momento em que ele nasce, o momento em que ele cresce. Tem pessoas que essa fase toda dura em torno de 2 anos, mas tem gente que dura 7 anos, né? E aí tá a grande chave para quem tem o cabelo compridão, né? Que o cabelo consegue crescer bastante. E aquelas pessoas que não conseguem ter o cabelo muito comprido, né? Ele chega até o limite ali e muitas vezes ele cai. Até uma brincadeira que eu fiz com a doutora Caroline. Então, gente, é o seguinte. Cabelo grande é para quem pode, não é para quem quer. Eu não posso cortar meu cabelo, gente. Meu cabelo demora para crescer. Bom, grosseiramente dizendo. E aí, esse cabelo, ele vai entrar, depois desse tempo, né? Que nós falamos aí de 2 a 7 anos, numa segunda fase, tá bom? Que é a fase catágena. Nessa fase, ele dura poucas semanas. É uma fase de maturação. O pelo, ele fica quietinho ali, ele não cresce, não cai, não acontece nada. E aí, na terceira fase, é a fase da queda capilar. Gente, apareceu uma mensagem da Tinha aqui. Desculpa. Um pouquinho. Isso. Então, nessa terceira fase, ela pode durar até 3... em torno de 3 meses, tá? Então, pessoal, é a fase que o cabelo vai cair, tá bom? Existem patologias que a queda capilar, ela vai entrar de uma vez, né, em alguma dessas fases. O Dr. Paulo vai explicar um pouquinho, a gente vai abordar esses temas, tá bom? Mas é muito importante que vocês entendam essas fases do cabelo, porque tá? Gente, vão mandando coraçãozinho. A sua também. Manda aviãozinho. A minha também tá ruim? Travou um pouquinho agora. Graça, tudo bem? Oi, Vivi. Oi, Graça. Oi, Kathleen. Oi, Letícia. Oi, Neile. Bom, a Natália então explicou um pouquinho das fases capilares, né? Isso é importante entender, né? Porque, como ela disse, tem algumas patologias que envolvem isso, né? Doutor, vamos começar falando pelo eflúvio telógeno? Boa, vamos lá. Porque eu acho que ele consegue abranger um pouquinho do que a gente está vivendo agora e um pouquinho das mais variados tipos de queda capilar. Já voltou, né? Tá todo mundo ouvindo a gente? Manda um joinha aí, que a gente aguarda um minutinho. Manda coraçãozinho que a gente vai ver. Bom, falar um pouquinho do eflúvio telógeno, então, como a Natália falou, né? Realmente, o eflúvio telógeno, ele engloba bastante coisa. Uma das coisas que nós estamos vivendo nesse momento, que é a pandemia. Porque, infelizmente... E aí, Gustavo, tudo bom? Ó, o Gustavo Nardi. Porque a pandemia, ela faz com que o pessoal fique estressado. E o estresse é uma causa, né, da queda pelo eflúvio telógeno. Uma das outras causas também é o pós-parto. Então, na verdade... Essa é uma dúvida super recorrente, né? A mulherada ganha bebê, ou tá amamentando, porque já é um prazo aí, né, pós-parto, que dá esse tempinho aí, né, doutor, de maturação aí. É comum elas chegarem e falar assim, doutor, quando eu comecei a amamentar, a amamentação tá fazendo meu cabelo cair. Né, Luciano, tudo bem? Na verdade, não é a amamentação que faz o cabelo cair. É que durante a gestação, a mulher ela não muda de fase, como a Natália explicou lá no início. O cabelo dela sempre fica na fase anágena. Então, no mês seguinte, ele não muda de fase. E assim vai fazendo com que aqueles 9 meses de gestação, a mulher mantenha o cabelo sempre na mesma fase. Quando ela sai do pós-purpério, né, quando ela sai da pós-gestação, o que acontece? Os cabelos que deveriam cair, segundo a Caroline falou, né, deveria cair de uma forma parcelada, cai tudo de uma forma à vista. É crédito então, ou débito? Esperada. Mas dentro do eflúvio telógeno também tem outras causas, né? O estresse, uma delas, como eu falei, da pandemia. E tem uma que é muito engraçado, porque muita gente chega no meu consultório e fala assim, doutor, eu comecei a usar o minoxidil, que é um remédio que se usa para tratar a queda de cabelo, e meu cabelo começou a cair. É normal, gente, o minoxidil ele faz isso mesmo, ele faz os cabelos todos entrarem numa fase anágena quase junto, então isso faz com que os outros cabelos caiam mais rápido. Sidney, tudo bem?
Exatamente, né, gente? Então, é uma das causas mais comuns, né? Mas tem uma outra que é bem famosa, a gente vai falar daqui a pouquinho. E é importante a gente saber, né? Porque tem algumas coisas que a gente pode até ajudar, mas o próprio organismo vai dar conta disso, né? Ou a gente precisa tirar o efeito causador. Então, se foi o parto, ele já aconteceu, né? Nós estamos falando da pandemia, por exemplo. Nós estamos vivendo um isolamento social, muito estresse, a gente fica apreensivo, não sabe, né, o que vai acontecer com a nossa vida financeira, com o nosso trabalho, com o país, né? Então, tudo isso é um fator, né, estressante que vai influenciar, assim. Então, daqui a alguns meses, muita gente vai estar sofrendo. E é importante que você saiba, porque aí você não vai ficar, né, tão preocupado. Procure ajuda, né? Procure aí se você tiver alguma dúvida, mas pelo menos isso a gente já vai adiantando para vocês, né? E aí, então, eu acho que vale a pena também, Paulo, a gente falar que isso tem muita relação também com os tratamentos psicológicos, né? Porque se o fator causador for, por exemplo, uma depressão ou uma crise de ansiedade, né? A pessoa precisa de uma ajuda também psicológica. Sem dúvida. Eu vou citar um pouquinho a respeito do eflúvio telógeno. Então, um exemplo: pós-parto, recém-nascido, hipotiroidismo, o estresse, pós-período febril, como eu falei, o minoxidil, dietas restritivas, gente. Então, não só as restritivas, mas um exemplo, a dieta influencia muito, porque antigamente, antes da pandemia, o pessoal, ele às vezes entrava num período vegano. É isso aí, gente. Vamos mandando no coraçãozinho e manda aviãozinho para quem precisa. Tem então, pergunta? Manda pergunta na caixinha. Manda pergunta. Boa. Então, o pessoal, eles entravam naquelas dietas restritivas, né? Às vezes para emagrecer, uma dieta vegana, uma dieta vegetariana, às vezes um pouquinho mais exagerada. E hoje, no período pandemia, o que aconteceu? No período pandemia, o pessoal está comendo muito errado. O pessoal come muita coisa à base de carboidrato. Ou sempre comeu, né? Tem muita gente que chega com uma dieta super desregrada e aí a gente começa a avaliar e a conversar e a gente percebe, fala, olha, você precisa, né? Provavelmente a gente vai ter que dosar algumas vitaminas, mas provavelmente a pessoa está com uma carência de vitamina extrema. O Hermínio fez uma pergunta aí, se existe faixa etária para começar. Não, Hermínio. Bom, com relação à alopecia androgenética, o André Sano, tudo bem, André? Nós vamos falar daqui a pouquinho da alopecia androgenética. É isso aí. Com relação à alopecia androgenética, que é a que mais causa, né? Não, tem períodos variados, né? Tem fases variadas para entrar, mas você vai entender lá quando chegar o tempo que a gente for falar sobre a alopecia androgenética, você vai entender que, infelizmente, quando você entra muito cedo nela, ela tende a ser um pouco pior. Ela tende a ser um pouco pior. O André, o Thiago entrou, tudo bem? E aí, pessoal? Bom, eu acredito que a gente pode falar também sobre será que a gente já entra nas dermatites? Por exemplo, a dermatite seborreica. Então, vou falar um pouquinho com relação à dermatite de eflúvio telógeno ainda, né? A eflúvio telógeno está muito relacionada também à dermatite. A mais comum é a dermatite seborreica. Então, assim, é muito comum que uma pessoa que vai no meu consultório, ela acaba não entendendo. Eu vou lá, olho o cabelo dela, ela fala assim, doutor, vim por queda. Eu olho o cabelo dela, doutor Ricardo, tudo bom? Sempre participando aqui. Então, assim, eu olho o cabelo dela, percebo que ela também tem dermatite seborreica. Então, assim, eu falo para ela tratar a dermatite seborreica também. Por quê? Se a gente tratar só um fator de calvície, androgenético ou de padrão feminino na mulher, a dermatite seborreica ela influencia na queda. Ela também faz parte do tratamento. Então, por isso que nós tratamos isso, pessoal. A dermatite ela influencia bastante no eflúvio telógeno. Então, assim, o tratamento de eflúvio telógeno está relacionado também a um fator psicológico. A gente tem que remodelar a dieta, né? Se a pessoa estiver fazendo dieta. E no caso dos pacientes com alguma doença autoimune, ela tem que compensar, tem que tratar. Posso complementar? Eu acho que a pessoa que tem a dermatite seborreica, às vezes ela não consegue também entender, de uma maneira geral, que a gente precisa de tempo. E normalmente é um tratamento muito longo, ou a vida toda. Porque você também tem um fator associado genético que ele não vai desaparecer. Então, se você tem um fator causador e ele não sai de você, você vai ter essa causa sempre acontecendo. E aí, pessoal, quem tem esse excesso de oleosidade, que forma nessa caspa, esse excesso de sebo, né? Mais grosseiramente falando para vocês entenderem, isso também impede que o fio cresça com mais naturalidade,
que o fio consiga atingir também um tamanho maior, porque ele fica meio que, vou falar bem de uma maneira grosseira para vocês entenderem, sabe, os furinhos ali, os poros, né, a aberturinha, ele vai ficar todo entupidinho lá e aí você não consegue esse crescimento que você deseja. Então é importantíssimo, tá bom, pessoal? Pessoal, pedir uma gentileza. As perguntas, coloca na caixinha de interrogação que a gente vai responder nos minutinhos finais ali. Isso, por favor. A gente tem bastante assunto, né? Paulo, olha só. Não, Armínio, não influencia, não tem relação. O quê? Ele perguntou se os tipos de cabelo, se cacheado, se fio fino, não tem mesmo. Tem uma outra questão que eu acho que a gente pode abordar aqui, da mulherada, né? E aí tem alguns homens também, mas a maioria são mulheres que andam muito com o cabelo preso, né? Às vezes a mãe, a criança, puxa tanto o cabelo para prender assim, isso também pode influenciar, não é? Muito, muito. Isso se chama alopecia de tração. A alopecia de tração está relacionada com aquelas mães. É muito comum em pacientes negros, né, femininos. Oi, Nathalie. A mãezinha puxa muito o cabelo da pessoa e aquele cabelo ele vai tracionando. Chega uma hora que o cabelo ele fala o seguinte: olha, não vou crescer mais. Mega hair também. Tá todo mundo, mega hair, essas coisas que tracionam o cabelo. Então, tá todo mundo, o cabelo ele pensa, tá tudo me puxando, tracionando, e o corpo é inteligente. O corpo ele vai falar assim, pra que eu vou crescer um cabelo ali, se toda hora eles puxam e tiram o cabelo, puxam e tiram o cabelo. Então chega uma hora que o corpo ele fala assim, não vou crescer mais cabelo, não vou deixar crescer mais cabelo ali. Tratamento da alopecia de tração, pessoal, é um tratamento simples, ele é base de orientação. É claro que tem alguns medicamentos que nós podemos entrar para ajudar com que esse cabelo cresça, mas o principal é o paciente parar de puxar o cabelo. Se ele não parar de... Piora. Ó o Cleiton ali, ó. Cleiton, nós estamos esperando faz tempo, meu caro. Ó, vamos lá, meu. Só Cleiton, você vai entendendo essa live, quanto mais o tempo passa, pior é o tratamento, hein, cara? Então corre. Estamos te esperando. É isso aí, pessoal. Então, eu preciso muita orientação. A orientação já está começando aqui, tá bom? Então, você tem esse conhecimento agora. O Cleiton tá me devendo tereré. O Cleiton, o Hermínio, tem que tomar um tereré comigo. Essa informação está começando agora. Se você não tinha esse conhecimento, então, a partir de hoje você tem. Mas ficamos à disposição se você precisar de mais orientações também, tá bom? Temos outro tipo de alopécia, que é aquela alopécia em que em algum momento da vida, também acontece muito com crianças, a pessoa tem mania de puxar o cabelo. Tá? Isso também é um tipo. O que você pode falar pra gente, doutor Paulo? Boa, tricotilomania. Isso se chama tricotilomania, né? Ela é muito comum em crianças. Elas ficam puxando o cabelo normalmente na parte de trás. É mais frequente no sexo feminino, mas normalmente acontece antes no sexo masculino. O tratamento da tricotilomania é simples, mas ele precisa muito do apoio dos pais. Os pais precisam apoiar a criança. E aí, Du, tudo bem? Então, os pais eles precisam dar o apoio para a criança, precisa passar com um psiquiatra, psicólogo, né? Eventualmente se lança a mão até do psiquiatra mesmo. Tati, tudo bem? O tratamento ele é bem simples, mas ele é a base do cuidado, né? Uma criança, ela fala, nem sempre a criança ela acaba conseguindo se comunicar com os lábios. Então, o corpo dela fala. E o corpo dela fala como? Os pais precisam estar sempre, né, atentos a esses sinais, alguma manifestação. Isso pode ter pode, né, ser causado assim por diversos tipos de traumas psicológicos. Às vezes uma ansiedade. Isso pode acontecer muito na época escolar. A criança pode estar sofrendo bullying ou até algum fator que pode estar acontecendo até dentro de casa. Boa, né? Então, é muito importante que os pais fiquem de olho, né? Se não é um pai que cuida, né, da criança, acontece tanto, né, hoje em dia, os avós, algum tio, fiquem de olho, pessoal. Essas informações são sempre importantes e relevantes para a gente cuidar, né, crianças. E também em algum momento da vida, né, pode acontecer em adultos, né? Às vezes eu conheço uma pessoa que ela tinha uma mania, o cabelo dela nunca conseguia crescer, ela ficava o tempo inteiro quebrando a ponta do cabelo. Né? Então, pode acontecer com adultos também. Isso tem muita influência psicológica e aí, como o próprio Paulo falou, a gente tem uma equipe multidisciplinar para ajudar a gente nesse tratamento. O pessoal está falando que meu rosto está muito escuro, né? Eu estou tentando procurar uma posição aqui melhor para ficar mais claro, mas acho que vai ser difícil. E aí, Maristela? Né? Acho que... É porque está escurecendo, né?
Tá escurecendo, né? Mas, bom, tem uma luz aqui, logo vai clarear. Bom, lembrando que esse efeito psicológico da criança, a tricotilomania, ela também pode ser confundida com a alopecia areata, que a gente acabou não falando, né? A alopecia areata, sim, ela está muito mais relacionada a um fator de estresse, a um fator emocional. A gente ainda não sabe a causa completa dela, mas nós sabemos que ela está muito, sim, relacionada a um estresse, ansiedade, angústia, depressão. Isso é uma coisa que eu trato muito na clínica. É um tratamento multidisciplinar. A gente encaminha também para psicólogos, eventualmente até para psiquiatra. A parte dermatológica nós tratamos com corticoide tópico ou injetável. Eu particularmente prefiro muito o injetável, mas normalmente o paciente é que acaba escolhendo, né? O resultado normalmente é melhor com o injetável, mas como o paciente escolhe. Wesley, também está faltando você no tereré, hein, Wesley? O Rodrigo. Deixa eu tomar o meu também, ó. É porque falar seca a boca. Não, então, vamos molhar. Tem algum tratamento, Natália, de que você me perguntou? Esqueci de falar de algum. A gente vai falar agora da alopecia androgenética e alopecia de padrão feminino. É a mais popular e a mais famosa. É aquela alopecia que tem muita gente que chega desanimado, não sabe mais o que fazer, já fez alguns tratamentos e às vezes elas não conseguem resultado. Tem alguns profissionais que acabam prometendo alguma coisa e aí se você não é uma pessoa esclarecida e não tem uma boa orientação também pelo próprio profissional... Ô, gente, muito obrigado. Mandem coraçãozinho, manda um aviãozinho. Vocês acabam se frustrando. Então a gente vai falar um pouquinho dessa alopecia que ela tem relação com a genética e com relação hormonal. Então, o Paulo também vai falar um pouquinho sobre ela. Bom, eu esqueci de falar uma coisa sobre o eflúvio telógeno, tá? Nossa, eu fiz um merchan da androgenética. Vou falar, não se preocupa, mas é que tá relacionado. Então, como tá relacionado, eu acabei voltando um pouquinho. Fala. Então, o que acontece? O eflúvio telógeno acontece muito da pessoa chegar no consultório e falar assim: doutor, tô com muita queda de cabelo. Só que o que acontece? Essa queda de cabelo está relacionada com uma queda de cabelo 3 meses atrás. É verdade. Então, como que a gente vai fazer para tratar? A maioria das vezes a gente não consegue diagnosticar. Não tem um diagnóstico definido. Então, a gente trata dali para frente. Eventualmente, é uma coisa que já passou. Pode ser o período pós-febril, né? Já passou, já acabou. Então, é muito fácil de tratar, né? Não tem, na verdade, não tem tratamento. Cirurgias também, né? Cirurgia pós-cirúrgico, perfeito, bem lembrado. Pós-cirúrgico, a gente já falou, mas só para, como a gente voltou ao assunto, às vezes fica mais, por exemplo, a pandemia, todo o estresse, ou uma depressão. Então, algumas causas aí também, às vezes você nem percebe alguma alteração, alguma coisa também pode acontecer, e aí daqui 3 meses você começa a perder seus belos fios de cabelo. Agora sim, gente, me perdoa, alopecia androgenética ou alopecia de padrão feminino. Ela é, como a Natália falou, é esmagadoramente mais comum nos dois gêneros, nos dois sexos. É o que mais causa, né? Mais comum nos homens também, né? É a mais comum nos dois gêneros, mas dos dois gêneros ela é mais comum, ela é mais frequente no homem. Daqui 3 meses o consultório vai ferver. Então. Por quê? Porque vamos lá, hein? Vai ficar de estresse. Doc Saúde, gente, todas as disciplinas lá, por favor, acompanhe. Então vamos lá. A alopecia androgenética, ela infelizmente é um fator genético. No homem ela está muito associada à testosterona, porque o homem tem mais. Então quando a testosterona converte em dihidrotestosterona, isso provoca a queda de cabelo. Aquele barulho de novo, hein, Natália? Oh, meu Deus, peraí então. Isso provoca a queda do cabelo. Então, um dos tratamentos para queda de cabelo é o Avicis, que é um remédio que faz com que você não tenha essa conversão. Porque a gente vai falar de tratamento, né? Mas ele não é o único. Minoxidil, no caso da mulher, é sempre importante. Kathleen, olha só. Muito obrigado. Então, assim, minoxidil é muito importante no caso da mulher que tem um padrão de alopecia androgenética. Pessoal, a gente precisa diagnosticar isso, né? Muito, perfeito. O que a gente está discutindo aqui é que o tratamento, ele precisa ser diagnosticado antes. Chega muita gente no consultório e fala assim: doutor, eu estou usando minoxidil porque um amigo meu está usando e deu resultado. Eu estou usando finasterida porque um amigo meu está usando e deu resultado.
Mas o tratamento isolado, ele nem sempre faz efeito e ele pode nem ser o melhor tratamento para você, porque ele pode não ser o que você tem. Pode não ser o motivo do que você está usando. E também a gente tem que tomar bastante cuidado, viu, pessoal? Porque aí todo mundo Tem conhece. autoteste androgenética, passa na Docs. Todo mundo acaba procurando na internet, ouve falar. Pessoal, tome muito cuidado. O uso prolongado de minoxidil pode ter o efeito também de queda. Então, é importante que você tenha essa orientação, tá? Às vezes até pessoas orientadas a gente explica, às vezes ele acha que a gente tá, sei lá, enganando, não sei, mas não é verdade. Se você usar muito tempo esse medicamento, você pode ter um efeito de queda. É muito comum a gente, no consultório, a gente acabar passando para outros profissionais. Por quê? Porque, um exemplo, no caso da mulher, a mulher, eventualmente, a gente pede alguns exames para ela para testar o motivo dessa queda de cabelo. É incomum pedir, mas eventualmente a gente pede, se isso estiver persistindo, acabamos pedindo o exame. Isso pode estar relacionado ao ovário policístico. Então, quando uma moça passa com queda de cabelo e eu encaminho para o ginecologista, gente, eu não estou ficando louco. Eu não estou ficando louco. É normal, é porque a gente tem que fazer as outras investigações. Tem outras causas que causam a queda de cabelo. Tem outros motivos patológicos que causam queda de cabelo que não diz nada a ver com o dermatologista ou com a parte estética. Então, por isso, vocês precisam procurar outros especialistas. O ginecologista, doutor Ricardo, excelente indicação, excelente médico, amigaço meu, super indico. Saudades, doutor Ricardo. A Letícia fez um comentário aqui, ó. Já vi muita gente usar Monovin A. É aquela vitamina, sabe? Que tem de cavalo, viu, gente? Então, vamos lá. Vitamina é muito interessante. Na mulher, eu não gosto de usar o finasterida para mulher, né? Eu gosto de usar muito finasterida para o homem. E depois eu falo da impotência do finasterida, hein, pessoal? Então vamos lá. Não gosto de usar muito. E aí a mulher substitui o finasterida por Pantolgar e acha que é a mesma coisa. O Pantolgar é uma vitamina, mas os casos de desvitaminose na mulher, lembra? É flúvio telógeno, lá atrás que a gente falou. Os casos de desvitaminose na mulher são raros. Vitamina D, né? A gente testa a vitamina D, testa o TSH, enfim. São raros esses casos. Então, eventualmente, não tem muito sentido usar. No consultório de praxe, as pessoas acabam passando, a maioria dos médicos acabam passando, até porque se você é um médico, a pessoa vai te procurar por conta de alguma coisa. Se você não passa nada, você é um médico ruim. Então, você tem que prescrever alguma coisa. É verdade, gente. Muita gente é assim. Tânia, tudo bem? A Mari, tudo bem, Mari? Oi, Kelly. Oi, Mari. Tudo bem, Tânia? Gente, boa tarde, mais uma coisa. Eu ia te fazer mais uma pergunta para a gente esclarecer a questão dos exames, para eu falar um pouquinho depois. Então, o exame eu acabei de falar um pouquinho, né? Menos de 40% das mulheres têm alguma alteração, mas o FSH, LH, ele é testado principalmente quando a mulher está na fase menstrual. Então a gente testa esses exames, também testa a vitamina D, o que é muito comum em São Paulo, porque em São Paulo todo mundo tem uma desvitaminose do ponto de vista de vitamina D, porque é uma cidade com poluição. Aposto que agora, no período de pandemia, a vitamina D do pessoal vai, subir se estiver comendo certinho, porque o céu tá azul lá agora, tá ótimo. Tá podendo tomar um solzinho na janela, tá tendo tempo, né? Pois é, na sacadinha. Só na janela, né? Oh, meu Deus. Quando tem uma alteração, a relação do LH para o FSH, ele ficar maior do que 3, isso sugere o ovário policístico, que foi o que a gente falou. Por isso que eu encaminho para o doutor Ricardo, para a doutora Vera, que fica... O doutor Ricardo nos abandonou, tô triste, ele mudou de cidade, né? Abandonou a gente. No interior. Mas, enfim, agora a gente está com uma equipe bem legal, outra equipe lá, mas você faz falta, viu, cara? É verdade. Bom, pessoal, e aí, o que eu posso, né, complementar em tudo isso que o Dr. Paulo falou também, né? É bastante interessante, a partir daquele princípio que nós falamos no começo, das fases do cabelo, a fase de crescimento, da queda, tudo que a gente já falou, a gente entra com os tratamentos estéticos, né? A saúde estética, ela está intimamente relacionada com tudo isso que a gente conversou. Hoje, então, a gente
consegue associar principalmente nesse último tópico que a gente falou, da alopecia androgenética ou de padrão feminino, né? Tem muita mulherada, eu coloquei umas fotinhas lá no perfil da Docs, que vem às vezes com uma clareira assim no meio do cabelo, né? Aqui não falta cabelo não, hein? Bastante cabeludo também. Mas, nossa, me perdi. Fui brincar. Então, a mulherada também vem. A mulherada também vem com aquela clareira aqui no meio, sabe? Bem, então a gente precisa diagnosticar, saber a diferenciação aí, tá bom? Para poder te auxiliar de uma maneira melhor. Mas, hoje em dia, a gente lança a mão de técnicas como a intradermoterapia, tá? Como o microagulhamento, como a carboxiterapia, tá bom? Também a gente, numa fase de manutenção, por exemplo, a gente precisa de acompanhar tudo isso. Muitas vezes pode ser feito o acompanhamento aí mensal, trimestral, dependendo do caso. Mas falando de tratamento, né, a gente vai montar, né, em cima da avaliação do paciente, um tratamento. Esse tratamento ele vai durar aí em torno, né, pensando em todas as fases do cabelo, de 2 a 3 meses. Tem casos que precisa de mais tempo, tá bom? Pode ir chegando até 6 meses. E vai incluir uma mescla de todos esses tratamentos que eu falei para vocês, tá? Vitor Nunes. Carolina, Juju. Então, é muito interessante e é importante, primeiro, o diagnóstico para que a gente possa tratar de maneira correta. Tudo isso que eu falei dos tratamentos, eles vão induzir esse folículo a uma produção de um novo pelo. Dentro do folículo não nasce um pelinho só, eu acho que eu já falei isso. Né? Deixa eu ver se tem um lugar mais claro aqui para o meu rosto ficar mais claro, porque o pessoal está falando que meu rosto é muito escuro. Então, se existe já um pelinho, às vezes ele pode estar pequenininho ali, né? O fiozinho do cabelo. E ele tá tão pequenininho e tão fininho que às vezes você só consegue enxergar olhando bem de perto, que normalmente são esses aqui que estão nascendo, ou em caso dos homens que estão já um pouquinho mais avançados, às vezes você só vê aquele, parece uma penugem assim, né? É muito discreto, tá? A gente precisa encorpar esse pelo, a gente precisa fazer ele ter força para crescer e para permanecer na fase anágena, que é aquela primeira fase que a gente falou, por mais tempo, tá bom? Então, os tratamentos, como a Natália estava falando, um exemplo, o microagulhamento, né? O microagulhamento é um tratamento que é um rolinho cheio de agulha que a gente passa no couro cabeludo. Ele é desconfortável, mas ele é extremamente eficaz. O que ele promove? Ele promove um processo inflamatório, ele promove um trauma no couro cabeludo. Isso cria um processo inflamatório que tem uma resposta do corpo do paciente. Então, é o corpo do paciente que vai responder para ter um melhor resultado. A mesma coisa o gás carbônico. O gás carbônico ele vai criar um trauma, mas além disso, o gás carbônico ele vai mandar uma mensagem para o corpo dizendo o seguinte, ó, nessa região tem muito gás carbônico. Tiago, tudo bem? Ó, pessoal, tô vendo bastante coraçãozinho, podem mandar bastante, que a gente adora. Então, assim... É a nossa recompensa. Então, o gás carbônico ele faz com que tenha um aumento do processo vascular na região, porque o corpo ele entende que naquela região está produzindo muito gás carbônico. O corpo vai falar assim, olha, eu preciso tirar o gás carbônico dali. O que eu vou mandar? Manda oxigênio. Então, o corpo aumenta a vascularização. O Thiago falou ali, ó. Verdade, eu fiz, resolve mesmo. O Thiago, é verdade. O Thiago, você abandonou o tratamento. Igual a Natália falou, cara. Aqui. Volta a cair tudo, hein? Acompanha lá, cara. Volta a cair tudo de novo. Então, vamos lá. Esse tratamento, como a Natália estava falando, tem pacientes que têm um resultado em tempos diferenciados, né? Normalmente, o resultado não aparece antes de 3 meses. Mas mesmo que o resultado surja antes dos 3 meses, ele é um resultado que tem que ser arrastado. Porque se você para de tratar, todo aquele fator genético... É a manutenção do tratamento. Aquele fator genético que você tem, ele vai voltar. O teu corpo ele vai querer que você continue naquela pegada que o seu corpo tá. Então, vai cair tudo de novo, pessoal. Paulo, deixa eu complementar uma informação sobre o microagulhamento. Boa. Que pouca gente sabe. Além do trauma, né, do estímulo ali que a gente causa um processo inflamatório controlado, a gente consegue também entregar ativos, que eu vou dizer medicamentos para ficar um pouquinho mais fácil de entendimento, mas normalmente são a base de vitaminas, de fatores de crescimento, são a base de nutracêuticos e também a base de estimulantes de circulação, tá bom? E aí a gente consegue entregar isso através dos micros furinhos que esse microagulhamento causa. Esses ativos a gente também usa na intradermoterapia, tá? A intradermoterapia a gente monta uma mescla,
tá? São vários ativos ali, vitaminas, tudo que o seu cabelo vai precisar, a gente vai avaliar, vai entender o que está acontecendo. E aí a gente monta essa mescla. Cada paciente é um tipo de tratamento diferente. E aí, a partir disso, a gente vai montar. Normalmente, pessoal, o tratamento é semanal, tá? Então, exige paciência, exige perseverança. E aí, depois dessa fase inicial, que dura em torno de 3 a 4 meses, aí sim a gente entra nessa fase de manutenção, tá? Natália, agora você podia falar um pouquinho também da tua parte, né? Falar um pouquinho da meso, que você acabou de falar, mas com relação ao microagulhamento, mas falar da meso injetável e também do LED, porque muita gente não acredita nisso. Às vezes eu coloco o paciente naquela luz vermelha, apaga a luz, o cara acha que tá no spa, né? O coco esquentando, tá no escurinho com uma musiquinha ligada. Ele fala assim, médico aqui tá me deixando no spa. Mas explica para eles um pouquinho do LED e tal, da meso. Tchau, Ricardo. Vai lá trazer o bebê ao mundo. Manda um beijão para a família. Olha só, é isso mesmo, tá? Então, eu estava falando para vocês das mesclas, tá bom? Isso é individualizado. Tudo bem? Pedro sempre participando. Que legal. Essas mesclas são individualizadas, a gente vai... Nem tudo é caspa, cara, mas a caspa está muito relacionada. A gente vai fazer essa avaliação do paciente, vai entender o que está acontecendo, vai verificar se precisa ir dessa equipe multi, tá? Definindo o tratamento, essas mesclas são produtos, são ativos, tá? Que eu gosto de falar medicamentos só para que a pessoa entenda. E aí a gente vai injetar isso no couro cabeludo, tá bom? É uma agulha muito pequenininha. A injeção, ela é super mais fina que a de insulina. Oi? É mais fina que a de insulina. É bem pequenininha. Com o objetivo da gente entregar dentro do couro cabeludo, na região exata, esse produto. Esse produto é que é o que é capaz de fazer tudo o que a gente precisa para indução do crescimento e do encorpamento do fio, tá? Aí a gente vai fazer coadjuvante com a carboxiterapia, que também aumenta a circulação. O LED, que a gente já falou. E aí também tem as luzes, tá? A gente usa muito o infravermelho na clínica, porque ela causa uma... Eu vou falar o nome, mas eu vou explicar. Biomodulação, tá? Ela é capaz de deixar o nosso corpo, né, onde está reagindo aquela luz, em harmonia. Então, o corpo ele consegue trabalhar sem estresse, tá? Então, a gente consegue deixar... É imprescindível essa luz no nosso tratamento, tá bom? E a gente, então, vai... É uma associação de técnicas, pessoal. Se você fizer só carbox, às vezes vai chegar um determinado momento que você vai precisar de um outro complemento. Então, é o profissional que vai decidir isso, tá bom? E é isso que a gente faz lá na Doc Saúde. Ó, Pedro fez uma pergunta aqui bem pertinente. Então, vamos lá, Pedro. Paulo, tem 11 perguntas na caixinha, por isso que eu falei pro pessoal mandar na caixinha. Vai abrindo aí, não tem problema, mas vamos lá. Pedro, vamos lá. Quem nasceu para ficar careca, cara, infelizmente, não vai escapar, vai ficar careca. O objetivo do tratamento é aumentar a cobertura capilar e retardar essa progressão da doença, né? Mas o fator genético, ele é imutável. O médico não vai conseguir fazer com que você não tenha esse fator genético. Mas um exemplo, se a alopecia acontece mais tardio e você trata, melhor. Você faz com que você arraste muito isso, né? Se a alopecia começa mais cedo, trata o quanto antes, mas inevitavelmente você vai acabar ficando calvo. É pior, o prognóstico é pior em quem começa mais cedo. Como? O prognóstico é pior em quem começa com a alopecia mais cedo. Se começar mais jovem. Mas o tratamento mais cedo, pessoal, é muito... Você consegue retardar, né? Quanto antes tratar, melhor. Acontecimentos, né? Então, eu acho que é bem interessante. Se você é uma pessoa que é jovem, está iniciando, às vezes está começando as entradas, não deixa para amanhã. Começa. Ó, Pedro, teu pai tá me devendo um vinho, a gente tem que tomar um vinho junto, hein, cara? Esperar a pandemia passar, já que eu tô aqui, eu também quero ser convidada, tá? Boa. Pedro, nós estamos te esperando, viu? Vai lá. Com vinho, hein, cara, com vinho. Então, vamos lá. Tira o trem da frente aí. Bom, perguntaram ali, tudo é caspa. Não, cara, nem tudo é caspa. Mas, infelizmente, a grande maioria dos pacientes que tratam a queda de cabelo, ele tem sim uma dermatite associada. Como eu falei lá em cima, né? Aliás, lá atrás. Como eu falei lá atrás, tem a dermatite seborreica associada. E a dermatite seborreica, ela tem que ser tratada, porque ela vai tampando os poros de todo o tratamento que a gente vai fazer. Então, a gente vai fazer um grande tratamento para que a pessoa tenha o melhor resultado possível. E aí a pessoa ela tem uma pouca de uma resposta porque ela não tratou uma coisa simples,
que é uma dermatite seborreica. Bom, uma coisa que eu não falei, né? Mas na clínica, eu particularmente, eu não trato tabagista. Por quê? Porque o cigarro, ele compete diretamente com todos aqueles processos que a doutora Natália e a gente explicou aí. Outra pergunta. Existe algum tipo de alopecia hereditária? Quem perguntou foi Bruna. Bruna. Bruna, se eu estiver falando errado, me perdoa. Mas, Bruna, a maioria é hereditária, como a gente explicou, tanto no homem quanto na mulher. A maioria esmagadora das alopécias são hereditárias. Tem as outras causas, sim, mas elas não são tão frequentes quanto a alopécia androgenética para o homem e é de padrão feminino para a mulher. Antigamente chamava alopécia androgenética feminina, mas androgenética é masculino, então essa nomenclatura foi mudada. Né? O Diogo, tudo bem? É Bruna mesmo, Bruna. Beijo. Oi, Bruna, obrigado pela pergunta. Obrigado por estar Legal aqui a pergunta, bem pertinente. Oi, Diogo. Oi, estúdio. Ah lá, o estúdio de cabelo. Make Hair. Make Hair, ó, ótimo. Bom, perguntinha. É da Bruna também. Meu filho tem 10 anos, já mudei a alimentação, shampoo, mas o cabelo dele continua caindo bastante. Deixa eu abrir aqui para terminar de ler, peraí. Eu acho que eu consigo ler o restante aqui. Eu não consigo ler. Os exames de sangue dele estão ok. O que devo fazer? Bom, Bruna, é difícil a gente dar um diagnóstico sem ver o paciente, né? É sempre bom ver o paciente. Dificilmente ele tem uma desvitaminose numa criança de 10 anos, ainda mais que os pais tomam aquele máximo de cuidado para dar fruta, para dar vitamina, enfim, e afins. O que acontece muito, mas é incomum na criança, é ele mudar de fase junto. Dentro do eflúvio telógeno que a gente falou, existe o fator sazonal. Então, eventualmente, quando muda a temperatura, tem alguns pacientes que tendem a ter uma perda de cabelo, os cabelos entrar na mesma fase junto. Então, isso promove um aumento da queda de cabelo. Mas, assim, dificilmente uma criança de 10 anos começa com uma alopecia androgenética. Mas, de qualquer forma, deixa a dica aí. Quando eu voltar para São Paulo, vai lá na Docs, vai ser um prazer atender seu filho, ainda mais com a tua simpatia aí, Bruno. A Caroline lembrou uma coisa importante que a gente não falou nessa live, que vocês falaram na outra. Tem um número de fios que é normal a gente perder por dia, né? Em torno de 100 fios. Então, talvez pode estar acontecendo isso, você está prestando mais atenção porque está em casa. Então, também pode ser alguma coisa relacionada a isso, tá? Importante assistir a live que eu fiz com a doutora Caroline. Ela tá lá na IGTV da Doc Saúde. Acompanha lá que vai sanar bastantes dúvidas. Não vejo meu cabelo cair muito, mas está sempre muito fino e ralo. Bom, isso daí é uma coisa importante. O que acontece? Quando o tempo vai passando, aquela mulher que tinha aquele cabelão, fazia aquela chuquinha gigantesca no cabelo, até estourava a chuquinha, de repente ela pega no cabelo e fala assim, nossa, mas meu cabelo tá tão mais fino, ele não era desse jeito. Conforme o tempo vai passando, dentro de um folículo, dentro de um bulbo capilar, pode nascer vários pelos. Só que com o tempo, esses pelos podem nascer, não a quantidade que nascia antes, pode nascer uma menor quantidade, e além disso, o cabelo ele também se torna mais fino. Por isso é tão importante esse tratamento que a gente está falando, porque quando a gente aumenta a vascularização do local, cria o processo inflamatório, a gente consegue fazer com que outros fios nasçam dentro daquele folículo, talvez não a quantidade que era antes, mas a gente consegue fazer com que esses fios nasçam dentro do folículo, e o mais legal é que o fio, a espessura do fio, ela aumenta de tamanho, então ela engrossa o cabelo. Isso dá a impressão para quem está olhando que está melhorando. Ô, Natália, seria legal mostrar as fotos, né? Então vou mostrar. Vamos aproveitar, né? Eu tinha até esquecido. Gente, eu separei algumas fotos para vocês verem resultados aqui, tá bom? Peraí. Rapidinho. Kathleen, a queda média de 100 fios por dia, né? É isso mesmo. Mulher pode cair um pouquinho mais, porque mulher tem vários traumas, né? Passa chapinha, penteia, amarra uns trem no cabelo e puxa e vira um regaço danado. Então a mulher também tem a queda da raiz que caiu 100 fios por dia, mas a queda que cai por trauma. Razão. Olha só o tratamento, que legal, olha o resultado. Você vê que o paciente já é um paciente calvo, ele sempre vai ser um paciente calvo, mas o resultado
é que a gente consegue engrossar os fios, a gente consegue fazer com que esse fio tenha um resultado mais eficaz. Tem uma outra foto que evidencia melhor isso daí, Natália. Deixa eu só falar um pouquinho desse tratamento, tá? Ó, essa aqui é a foto inicial. Olha só, como pessoal. não tinha cabelo ali em cima, a coroa tá bem formada. Vendo essa região aqui? Deixa eu ver se eu consigo mostrar, tá? Aqui tem o cabelo, mas o cabelo muito fino, parece que tá até mais clarinho, né? Toda essa região aqui, bem. né? Então, a gente começa aqui, são as fotos sequenciais, ó. O cabelo começa a engrossar, começa a escurecer, parece que o paciente pintou o cabelo, né? E aí, ó, ele vai engrossando, vai começando a fechar um pouquinho dessa clareira, tá? E aqui também nós temos o resultado final. Acho que dá para ver aqui. Final não, tá, pessoal? Esse paciente, ele precisou viajar e aí ele interrompeu o tratamento um pouquinho antes da pandemia, mas ele precisa voltar. Aqui tem em torno de 2 meses e meio, 2 meses e meio de tratamento. Então, olha que resultado fantástico, 2 meses e meio. Ele tem consciência que ele precisa dar continuidade, que ele precisa, né, fazer essas manutenções, e aí ele vai para casa com algumas vitaminas, alguns ativos que a gente faz em cápsula, e depois ele volta para fazer as manutenções. Aqui ele precisa de mais fases de estímulo, tá? Agora eu vou mostrar para vocês um tratamento de 6 meses, tá? Nesse caso que foi necessário. Olha que resultado, pessoal, que fantástico. Esse é o tratamento inicial, a foto inicial, tá? Então vocês conseguem ver como essa alopécia estava avançada, né? Então, além da clareira, toda a região ali, final de frontal e occipital, toda comprometida, tá bom? Mas tinha folículo, né? Então, a gente conseguia estimular. Aqui foi a foto posterior, durante o tratamento, tá bom? A gente precisa enfrentar todo esse tempo juntos, né? A gente sempre orienta muito o paciente, né? Aqui também algumas sessões posteriores até o final. Opa! Esse resultado de 6 meses, pessoal, quanto antes, a doutora Carolina falou uma coisa importante, quanto antes vocês começarem o tratamento, melhor. Porque um paciente que já perdeu todo o fio, se não tiver esse pelinho que a Natália está falando, o tratamento ele fica inviável, né? Então, um paciente que chega para mim calvo, ele fala assim, e aí, doutor, o que eu posso fazer? Implante, cara. É implante. E aí, Gi, tudo bem? Mas é show, né, gente? Quem gostou, manda coração. Manda bastante coraçãozinho. Quem não gostou, já tá acabando. Quem gostou, manda. Olha que resultado incrível. Manda um coração saber se você gostou. Luz rosa. É isso aí, gente. Bom, continua com as perguntas lá. Tem sim. Então, esse é o tratamento, tá? A gente consegue aí fechando essa região, né? Aos pouquinhos isso tudo vai aumentando, né? De tamanho. E aí, Ju, tudo bem? Aumenta o pelo de tamanho, tá? E ele vai ganhando corpo, vai ganhando forma, então vai fechando essa clareira. Oi, Ju, tudo bem? Entrou Sabrina também, tudo bom? A Gorete, Luz Rosa, Gi. Vamos à próxima pergunta. Tem bastante Ju, vou convidar você para fazer uma live nessa pandemia depois, hein? Bom, o dermatologista indicou usar minoxidil de forma contínua, sem pausa, para a alopecia androgenética. O minoxidil é muito legal. O que acontece? Tem muitos pacientes que chegam para mim e falam assim, doutor, comecei a usar o minoxidil, um médico me indicou o minoxidil, só que meu cabelo começou a cair mais. Isso é muito comum. O que acontece? O minoxidil, ele vai fazer com que o seu cabelo, ele entre na mesma fase tudo junto. Então, quando isso acontece, o teu cabelo ele tende a cair. Mas, gente, não se preocupa. Essa queda, ela é temporária. Vai voltar o cabelo vai voltar ao normal e, na verdade, vai melhorar. Para mulher com alopecia androgenética, entendam bem, o minoxidil ele é mandatório. Tem que usar para todas as mulheres. Então, a gente acaba usando para todas as mulheres por um tempo crônico. O minoxidil ele vai ter que ser usado mesmo, né? Mas essa fase vai passar, né, do minoxidil. Não sei se eu respondi a pergunta. Sim. Manda usar minoxidil crônico. Se for alopecia androgenética, sim. Seu médico está coberto de razão. Tem que usar mesmo. Olha, essa pergunta é super legal. Tem que saber também não é que só o minoxidil não vai resolver o seu problema. E, na verdade, os teus fios vão continuar caindo. Para isso, você precisa fazer um tratamento multifatorial. Isso mesmo. Estamos te esperando, hein? Tudo bem?
Vamos lá. Fui diagnosticada com alopecia androgenética, mas Eu não tenho consigo ler o resto. hipotireoidismo. Pode ser essa a causa? Então, vamos lá. O hipotireoidismo, ele está muito relacionado ao eflúvio telógeno, mas sim, ele também pode relacionar à alopecia androgenética. Ele piora a alopecia androgenética, mas se você tem o hipotireoidismo e seu hipotireoidismo está tratado, então você está eutireoideu, você não tem esse problema mais. Então o seu problema só persiste na alopecia androgenética, que ela deve ser tratada também. Então você tem que tratar o hipotireoidismo e tem que tratar a alopecia androgenética, que é uma outra patologia à parte. E se você não tratar a alopecia androgenética, mas no caso, Zan, para mulher, esse nome a gente está tentando deixar ele em desuso. O nome correto é alopecia de padrão feminino. A gente usava alopecia androgenética feminina, eu ainda uso muito em consultório, porque as pessoas já chegam falando isso para mim. Né? Mas é alopecia de padrão feminino. Mas você tem que tratar sim a alopecia androgenética. Só o minoxidil não é o suficiente, tá? Eventualmente você vai precisar lançar a mão de outras coisas. Um tratamento para agredir o couro cabeludo, para criar um processo inflamatório, para você ter aquela resposta que a Natália mostrou naquele paciente, é ótimo. Esse paciente de 6 meses é interessante, que ele melhorou tanto que ele achou que não precisava mais tratar. Ele achou o resultado fantástico. Não preciso mais tratar, não quero mais saber dos médicos. Ele parou de tratar. Adivinha o que aconteceu, gente? Caiu tudo de novo. Boa noite, tudo bem? É o pessoal dando boa noite. Minoxidil, é isso aí, associado à finasterida para o homem, principalmente. Eu não gosto de usar muito finasterida para mulher, né? Bem lembrado, eu já falei isso, não gosto de usar muito, mas a finasterida também é usada para mulher, tá? Não tem problema usar quem usa. Lembrando que é importante, né, gente? A gente precisa indicar, porque ela também, principalmente para as mulheres, tem efeitos colaterais, tá bom? Olha a pergunta da Damares, que legal. É verdade que lavar o cabelo todos os dias pode apodrecer o cabelo? Não, gente, não é verdade. Vocês devem lavar os cabelos todos os dias. Na verdade, isso é importante. Porque o que acontece? O cabelo ele é como uma outra parte do corpo. Se você não cuida dele, ele vai fazer o quê? Ele vai cair mais. Então, o cabelo sujo ele acaba caindo mais porque aumenta o nível de dermatite, aumenta aquela quantidade de óleo no couro cabeludo. Então, tem que lavar todos os dias o cabelo. Não, né? O aconselhável é que lave todos os dias. O ideal é que não lave 2 vezes por dia e não deixe o cabelo molhado. Mas sim, lava todos os dias, não tem problema nenhum. Eu acho que essa aqui a gente já respondeu, né? Porque é a mesma paciente, mesmo tratando de hipotireoidismo, o cabelo não volta ao normal, o meu ficou ralo. Então, Zan, é que, infelizmente, tratar o hipotireoidismo não resolve o problema da alopecia androgenética. Eu já respondi isso, né? São 2 fatores, né? São 2 fatores. Você tem que tratar a alopecia androgenética. E se seu cabelo tá ralo, você tem que tratar o quanto antes. Se você for de São Paulo, vai ser um prazer te atender, né? Mas tem que tratar. Desculpa que eu tô correndo, que a gente tem Nossa, 6 tá estourando minutos no tempo, algumas desculpa. perguntas. E, gente, essa pergunta é muito legal, porque ela vai de encontro com a questão da hipovitaminose que a gente falou, né? Então, e do eflúvio telógeno também. Bariátrica, por exemplo, né? Ele vai sofrer uma descompensação aí de nutrientes e o cabelo sofre. Então, o cabelo ele vai cair mesmo pós-cirúrgico, depois cirúrgico também é um outro fator, né? Fator cirurgia, né? E pós-bariátrica. Se você estiver fazendo a reposição de vitaminas de uma forma correta, entra na mesma pegada que eu expliquei para Zan a respeito do hipotireoidismo. Né? Se você está eutireoideu, se você está compensando o número de vitaminas correto e você tem que fazer esse acompanhamento, a sua queda de cabelo não tem mais relação com a cirurgia. Mas se a cirurgia foi muito recente, independente de ser bariátrica ou não, é que a bariátrica tem um outro fator que é a desvitaminose. Sim. Mas independente se for recente, se for bariátrica ou outra cirurgia, geral, né, gente? Uma cirurgia grande pode aumentar a queda. Exatamente. Tô adorando as perguntas, né? Tão ótimas. Peraí. Obrigado, Zana. Foi uma afirmação. O couro cabeludo coça demais. A paciente mandou pra gente. Deve ter alguma pergunta, né? Então, um dos motivos de coçar muito é dermatite. Tem que ver qual tipo de dermatite que é. Pode ser alérgica, pode ser por produtos que se usam no couro cabeludo. Então, quanto melhor o produto que você usa, melhor o resultado. Ou pode ser outros motivos. Uma das causas mais frequentes, como eu disse aqui, é a dermatite seborreica, que a esmagadora maioria dos pacientes que tem alopecia androgenética vai com dermatite seborreica. E tem muito paciente que vai com queda de cabelo e é só dermatite seborreica, não é alopecia androgenética. Porque também, eu acho que a gente
não entrou nesse detalhe, mas a causa fatorial e hormonal também leva ao aumento da oleosidade, toda essa propensão. Mas eu expliquei a testosterona, de hidrotestosterona, eu expliquei isso. É a mesma causa da alopécia. Então, os dois vão acontecer juntos, né? Podem acontecer. Sobre suplementos vitamínicos minerais em forma de shampoo, são bons para queda? Olha, pode até ser, né? Mas ele vai conseguir penetrar parcialmente através do bulbo ali, da entradinha do pelo, mas não é tão satisfatório quando você fazer a aplicação injetável das vitaminas, tá? Fazer uma brincadeira aqui. Custo-benefício. Mas quanto melhor o produto, ele tem benefício sim, mas quanto melhor o produto, melhor o resultado. Porque a gente vai avaliar se você precisa realmente de vitamina. Às vezes não é só a vitamina que você precisa de fator de crescimento. Então, às vezes você gasta um dinheirão com isso e não é isso que vai resolver o seu problema, tá? Então, aí a gente precisa fazer injetável sim e aumentar a circulação e todas as outras coisas que a gente já falou. Ô, Natália, lê as perguntas e tira da minha cara aí, que senão tem que ficar espichando. Ai, desculpa. I'm so sorry. Mais uma pergunta. Usar secador. Usar somente o secador ainda assim danifica o cabelo e gera queda? Sim, gera uma queda, mas é uma queda por trauma, é uma queda que você não precisa se preocupar muito. O secador, é melhor você usar o secador do que deixar o cabelo molhado, tá? Se seu cabelo é curtinho, seca mesmo na toalha. Se seu cabelo for longo, seca o máximo que você puder na toalha, apertando a toalha, nunca ficar esfregando muito. Uma coisa muito legal que eu não falei, tem muitos médicos que chegam e ficam falando para massagear o couro cabeludo. Isso vai de encontro com o que eu falei da dermatite seborreica, né? Então, massagear para quê? Porque estimula o folículo a ter mais pelo, estimular o folículo de uma forma geral. Eu, particularmente, eu não gosto dessa massagem, porque quando você massageia o folículo, você também faz com que a glândula seborreica produza mais óleo. Isso aumenta o nível de dermatite seborreica na pessoa. Então, isso pode ter um efeito prejudicial. Então, Paulo, quer estimular o teu couro cabeludo? Vamos deixar para estimular com o nosso procedimento. Isso aí. Paulo, eu acho que é importante falar também para a mulherada que o secador, quando ele é muito quente e muito próximo, ele danifica a fibra do cabelo. Então, se você tem o cabelo comprido, você tem que secar ele numa temperatura mais ou menos ou distante do seu cabelo, dar uma secada para ele entrar nessa fase, né, mais seca, para depois você chegar próximo, de repente, para fazer uma escova, alguma coisa assim. É um cuidado bem importante. Gente, nós temos 2 minutos, não vai dar tempo de terminar as respostas. Desculpa. Olha, tem 2 perguntas, vamos correr. Quais cuidados básicos e simples devemos fazer diário para amenizar a queda? Então, eu acho que é tudo isso que a gente já falou. Evitar de ficar massageando, evitar de ficar friccionando a toalha, boné também para os homens, né? Porque é um fator de agressão ali que acaba, né, danificando o fio. O que mais? Lavar o cabelo todo dia, usar produto bom no cabelo, porque o cabelo é como o corpo. Se você usa um sabonete que derrete a pele, ele vai fazer a mesma coisa com o cabelo. Última pergunta para a gente falar tchau. A idade influi na queda dos cabelos? Influi sim nele. Então, quanto mais tempo passa, lembra que eu expliquei que vai diminuindo o número de fios do folículo e o fio vai ficando mais fino? Mesmo que não for para ficar calvo, você vai ter essa diminuição do folículo. Eu acho que o tempo está estourando, né, Natália? Tá. Gente, falta 56 segundos. A gente adorou, porque teve muita pergunta, muita interação, bastante gente assistindo. Thiago, muito obrigada. Muito obrigado pelos likes. Valeu por mandar aviãozinho para a galera que está ficando calvo, que você precisa proteger. Gente, se vocês conhecem alguém que quer saber um pouquinho dessa informação, eu acredito que essa live vai ficar no IGTV. Indica para o pessoal assistir, porque tem muita gente que gostaria de tratar os cabelos e não sabe que existe esse tratamento. Obrigado pelo convite, viu, Natália? Oi? Obrigado pelo convite. Fala um pouquinho, que eu falo muito. Não, fica na paz. Tá ótimo. Gente, só quero agradecer a presença de vocês, Luana. Adorei ver muita gente conhecida. Verdade, adorei ver muitos pacientes meus. Top. Obrigada.